Primeiro, nós hoje vamos meditar em um texto que é conhecido de todos, uma bela declaração de fé. Vamos a Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Leremos versículos 16 a 18. Vamos ler todos juntos? Ruth, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Que o bondoso Deus aplique a sua palavra em nossos corações, irmãos. Eu convido os irmãos a voltar um pouco para a figura do casamento, mais especificamente no momento dos votos. Nós lembramos dos votos que são feitos diante de Deus e daquelas testemunhas que estão ali presentes. E aquela palavra solene, né? Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Esses votos, irmãos, não são palavras vazias, mas um compromisso público de fidelidade e de uma entrega total, independentemente das circunstâncias. E é justamente esse espírito que nós encontramos nas palavras de Ruth direcionada a Noemi. Ela não está apenas expressando um carinho ou uma lealdade familiar, mas fazendo uma verdadeira confissão e aliança. Ela diz: aonde quer que fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim como um casamento une duas vidas numa só, aqui Ruth está declarando sua união com o povo de Deus e sua entrega ao Senhor da aliança. É um voto de fidelidade que vai além do momento presente e que aponta para aquilo que significa realmente confessar a fé. Compromisso, entrega e uma perspectiva até o fim. Por isso eu quero meditar, irmãos, com os irmãos no seguinte título: a confissão de fé irrevogável. O que é que está, quais são os elementos que permeiam uma confissão de fé? O que é que está implícito? O que é que está carregado uma declaração tão bela quanto foi essa de Ruth para com Noemi? E o primeiro ponto que eu quero destacar é que uma confissão de fé, ela está envolvida em uma decisão de renúncia. É o que nós vemos no verso 16. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quando Noemi, irmãos, insiste para que Ruth volte atrás, a reação dela revela uma decisão extraordinária. Ruth poderia retornar ao seu povo, como fez Orfa, no versículo 15, voltar para os seus costumes e seus deuses, mas ela decide seguir Noemi e, acima de tudo, seguir ao Senhor. Essa decisão não foi fácil. Envolvia abrir mão de sua pátria, envolvia abrir mão de sua família, de sua cultura e das seguranças humanas para abraçar um futuro que parecia incerto em uma terra estrangeira. Nós lembramos que Ruth era uma mulher moabita. A verdadeira fé exige essa decisão de renúncia. Ela não é neutra, ela não permite ficar em cima do muro. O Senhor Jesus Cristo nos orienta: quem não é por mim, é contra mim. Em Ruth nós vemos que a verdadeira fé não é apenas um sentimento ou uma simpatia, mas uma decisão clara, consciente e irrevogável de seguir o Deus vivo. Ruth toma uma decisão custosa: deixar sua terra natal, sua família e a sua religião. Essa é a primeira marca de uma fé verdadeira. Ela renuncia ao passado e ao pecado para abraçar a Deus.
Orfa voltou ao seu povo e aos seus deuses. Isso simboliza aqueles que, diante da dificuldade, preferem o caminho mais fácil, voltar para o mundo, voltar para o caso, a situação onde estavam. Ruth, porém, renuncia a tudo que lhe era familiar. Ela poderia ter a segurança da casa de seus pais, talvez até se casar novamente, porque essa foi a orientação de sua nora. Volte, casem-se, volte para seus pais e constituam novamente uma família, porque eu não tenho mais filho para que vocês venham se casar. Mas ela decide por um caminho que aos olhos humanos parecia incerto. Jesus certa vez disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo testifica: mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ruth não apenas declarou a sua fé, mas assumiu uma vida de renúncia. Seguir a Deus e unir-se ao povo não seria unir a Deus e a seu povo não seria um caminho fácil. Ela tinha plena consciência de que estava abrindo mão de sua segurança, da sua terra natal, de seus deuses falsos e até mesmo de um futuro mais previsível. A verdadeira fé, irmãos, envolve renúncia, porque seguir ao Senhor exige abandonar o velho caminho e andar em um novo caminho. Jesus diz em Lucas 9:23, então disse Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Assim, irmãos, a decisão de Ruth não foi meramente emocional, mas profundamente marcada por uma entrega sacrificial. Essa renúncia, irmãos, ela pode ser dividida em alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu quero destacar, ainda falando sobre essa questão da renúncia, é a renúncia do passado. Ruth rompe com o seu passado. Ruth abriu mão de tudo que lhe era familiar, sua cultura, sua língua, seus costumes e até mesmo da religião pagã de Moabe. Essa renúncia nos ensina que seguir a Cristo exige deixar para trás práticas, pensamentos e valores que não condizem com a nova vida. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Muitos hoje querem seguir a Cristo, mas sem renunciar ao passado. De forma figurada, eles querem seguir para Canaã, mas com a mão presa no Egito. Eles querem viver uma vida e um relacionamento mais profundo com Deus, mas ao mesmo tempo querem ficar presos às velhas práticas. Mas a fé verdadeira implica soltar tudo e deixar tudo para trás. O apóstolo Paulo certa vez disse, uma coisa faço, e é que, abandonando as coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Além de renúncia do passado, irmãos, Ruth, ela renuncia todo o conforto que lhe estava proposto. Ruth poderia ter ficado em Moabe, perto de sua família, dentro de uma vida mais estável. Contudo, ela decidiu caminhar rumo a um futuro que parecia incerto. Confiando apenas em Deus. Pois nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, diz o escritor aos Hebreus. Seguir a Cristo envolve abrir mão da nossa zona de conforto e viver em fé, viver pela fé. Hoje, cristãos também querem uma fé sem riscos, sem sacrifícios. Jesus deixou claro, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O caminho de Ruth aponta para Cristo, que também deixou o céu e se humilhou até a morte por cada um de nós. Nós lemos isso em Filipenses 2, do 6 a 8. Além de uma renúncia pelo conforto, além de uma renúncia do passado, a renúncia de Ruth, ela faz uma renúncia pela sua própria vontade. O maior sacrifício de Ruth foi abrir mão da sua autonomia. Ela escolheu se submeter a Deus de Israel e viver segundo a sua vontade, ou melhor, segundo a vontade desse Deus, mesmo sem saber o que o futuro traria. Jesus, no Getsemane, disse, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ruth nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em uma vida de obediência. Hoje, muitos querem seguir a Cristo apenas até onde ele não confronta seus desejos. Mas a fé madura é dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a sua seja feita. É confiar, irmãos, plenamente que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12. Assim como Ruth renunciou ao seu passado, ao seu conforto e à sua própria vontade, Cristo é o maior exemplo de renúncia. Ele deixou a glória do céu, fez-se homem e se entregou por nós para que tivéssemos vida eterna. Seguir a Cristo, portanto, é trilhar esse mesmo caminho de renúncia, não porque nós somos capazes por nós mesmos, mas porque seu Espírito nos capacita a viver em obediência e em amor. Hoje nós também somos chamados a renunciar. Para alguns pode ser o abandono dos vícios, para outros pode ser a renúncia da confiança nas riquezas, pode ser a renúncia dos relacionamentos, o abandono dos relacionamentos ou tradições familiares que se opõem a Cristo. A fé verdadeira exige cortar laços com aquilo que nos prende ao velho mundo. Cristo mesmo é o nosso exemplo supremo de renúncia. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, ou melhor, embora ele fosse Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Ele renunciou sua glória para nos salvar. Então, uma confissão de fé, irmãos, ela é composta, em primeiro lugar, por uma vida de renúncia. Uma confissão irrevogável, ela é composta, ela está intrínseca nela, uma vida de renúncia. O segundo ponto, irmãos, a confissão de fé, ela vai também demonstrar uma obediência prática. Uma obediência prática. Não algo abstrato, não apenas uma coisa teórica, mas exemplos seguidos através das nossas palavras. A decisão de Ruth não ficou apenas em palavras, ela agiu. O verso 16 ainda diz: onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência concreta. Não foi uma promessa abstrata. Ruth estava disposta a andar nos mesmos caminhos de Noemi, enfrentar as mesmas dificuldades e partilhar da mesma sorte, assim como um casal que decide se unir através do casamento. Eles decidem partilhar da mesma sorte, dos mesmos desafios e seguir o mesmo caminho. A fé bíblica é uma fé ativa. Quando nós olhamos para os heróis da fé descritos no capítulo 11, nós vamos ver que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde iria. Moisés deixou o Egito, e Noé, pela fé, também construiu uma arca. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tiago também vai declarar que assim também a fé, se não tiver obras, ela está morta por si mesma. Então hoje, irmãos, uma confissão de fé, ela também está acompanhada de uma fé prática, de obediência. Hoje muitos dizem: eu creio em Deus, mas continuam andando conforme os seus próprios caminhos. A fé verdadeira nos chama a obedecer. Não se trata de obedecer para ser salvo, muito pelo contrário, mas de obedecer porque fomos salvos pela graça. Cristo é o modelo perfeito de obediência, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, diz Filipenses no verso 8. Nossa fé se espelha na obediência de Cristo. É preciso fazer uma observação, irmãos. Essa decisão por renúncia e uma fé obediente não foram decisões voluntárias vindas de Ruth, mas um resultado, um fruto da graça atuante de Deus. Então, se ela obedece, se ela se dispõe a obedecer, se ela se dispõe a abandonar o seu povo, os seus deuses, os seus costumes, não foi porque isso veio de dela mesma. Pelo contrário, a graça de Deus, a graça salvífica já estava atuando na sua vida. O mais importante, ou melhor, o mais impressionante, é que Ruth era uma mulher moabita, um povo proibido de entrar na Assembleia de Deus. Deus tinha falado isso, deixado muito bem claro em Deuteronômio capítulo 23. Até a 10ª geração esse povo estava proibido de ter relação com o povo de Deus. Humanamente, sua escolha não fazia sentido, mas a graça de Deus estava operando em sua vida. A fé de Ruth não brotou de si mesma, foi fruto da graça soberana de Deus que estava a atraindo para o povo do Senhor. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Paulo também nos ensina: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A eleição soberana de Deus, irmão, chama até mesmo os improváveis, como Ruth, para fazer parte da sua história redentiva.
A graça de Deus, ela pode atuar dessa maneira maravilhosa, chamando aquelas pessoas mais improváveis, aqueles que nós talvez não demos a menor chance, o menor valor, mas a graça de Deus pode alcançar. Lembra quando nós falamos que foi em Moabe que Noemi ouviu falar que o Deus tinha lhe concedido pão? Pois bem, foi em Moabe que Noemi obteve a chance de retornar, e foi lá também em Moabe que Deus buscou Ruth para fazer parte do seu povo. Essa é a graça atuante do Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Se hoje cremos em Cristo, não é porque fomos melhores ou mais sábios, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Isso deve gerar em nós humildade e também gratidão. Assim como Deus atraiu Ruth para a aliança, Ele nos atraiu em Cristo. Antes nós éramos estrangeiros e inimigos, mas agora nós somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Além de uma fé obediente, de uma fé que nos conduz à obediência, uma confissão irrevogável, irmãos, ela vai ser marcada também na verdade, ela vai demonstrar os efeitos. Quais são esses efeitos que uma confissão irrevogável ela vai produzir? Quando Noemi insiste que Ruth volte para o seu povo e para os seus deuses, Ruth responde com uma das mais belas declarações das Escrituras. Não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui, irmãos, nós temos o coração da fé verdadeira, uma fé firme, uma fé que une a identidade à pessoa, a identidade de Deus e ao seu povo. Essa confissão de fé verdadeira é marcada, em primeiro lugar, por uma rendição total. Ruth se dispõe a render-se de forma total e incondicional ao Senhor. Ruth não apenas decidiu seguir Noemi, ela se rendeu completamente a Deus. O texto deixa claro que Ruth não estava apenas escolhendo uma sogra, uma nova vida, mas uma nova vida e um novo Senhor. Ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Essa é a essência da fé, irmãos, reconhecer que nós não somos mais senhores de nós mesmos, mas que pertencemos ao Senhor. Como eu falei agora há pouco, nós não temos mais a nossa autonomia. E como Paulo também vai falar, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo para a glória de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. É uma rendição total. Essa é a essência da fé, reconhecer que nós não somos mais senhores de nós mesmos, mas que pertencemos ao Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o ápice da rendição total. Hoje, muitos querem os benefícios do cristianismo, sem a redenção que ele exige. Confessar a fé verdadeira é entregar a Cristo não só parte da vida, mas toda a vida, seus planos, seus desejos, seus projetos, sua identidade, seus relacionamentos. Cristo vai nos dizer em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim como Ruth abriu mão de tudo, o verdadeiro discípulo abre mão de si mesmo para pertencer a Cristo. Como eu disse no início, é uma rendição total. Em segundo lugar, irmãos, o fruto dessa confissão de fé irrevogável vai gerar uma nova identidade em nós. Ruth declarou: o teu povo é o meu povo. Aqui vemos que a fé verdadeira não é apenas uma fé de um relacionamento vertical entre o homem e Deus, mas também uma fé que trabalha de forma horizontal, uma fé de relacionamento entre as pessoas, entre os povos, entre os santos, entre o crente e a comunidade da aliança. Crer em Deus significa também unir-se ao seu povo. Não existe fé isolada sem a comunhão dos santos. O salmista disse, o texto que nós rotineiramente recitamos: alegrei-me quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. O apóstolo João lembra: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A fé verdadeira nos conecta ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vai nos deixar claro em 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 14. De forma resumida, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo.
Cada crente não é uma ilha, não vive isolado. Precisamos um dos outros para crescer, para edificar e para exercer dons que glorificam a Deus. Nossos dons, eles são melhores desenvolvidos e crescem de maneira mais salutar e fortificada quando nós o desenvolvemos em comunidade. Cada crente não é uma ilha. Ruth se une ao povo de Deus ao escolher Noemi e seu povo como seu próprio povo. Ela compreende que a vida cristã não é apenas uma vida vertical, mas uma vida coletiva, vivida em comunidade, marcada pela responsabilidade e pela dependência mútua. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. Assim é o relacionamento cristão. Um cristão que busca apenas experiências espirituais individuais corre o risco de se isolar e enfraquecer a sua fé. A participação na comunhão, no louvor, no serviço e no aconselhamento mútuo fortalece a nossa caminhada. É Salomão que vai dizer que é melhor ser dois do que um, porque terão a melhor paga do seu salário, do seu trabalho. O mesmo Salomão disse que aquele que se isola busca o seu próprio entendimento, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que se isola está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Em nossos dias, muitos afirmam que creem em Deus, mas eu não preciso de uma igreja. É aquilo que nós chamamos de desigrejados. Contudo, essa não é a confissão de fé verdadeira. Quem pertence a Cristo também pertence ao seu corpo, que é a igreja. Cristo não apenas nos salvou individualmente, mas nos uniu como um só corpo. Assim como Ruth se identificou com o povo da aliança, nós também somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus e membros da sua família. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, assim como Ruth também recebeu uma nova identidade ao abraçar a fé no Deus de Israel. Ainda como resultado dessa confissão irrevogável, nós vamos ver também não só uma nova identidade, mas uma relação exclusiva com o Deus de Israel. Ao declarar, o teu Deus é o meu Deus, Ruth estava abandonando os falsos deuses de Moabe para adorar somente ao Deus de Israel. Isso era uma mudança radical. Ela estava deixando para trás toda a sua cultura religiosa, seus costumes e a sua segurança social para adorar somente o Deus de Israel. Esta é a parte central da fé verdadeira, exclusividade. Não se pode servir a dois senhores, diz o Senhor Jesus Cristo. Josué havia dito ao povo, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias também disse ao povo, se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Não fiquem em cima do muro, não fiquem divididos entre dois pensamentos. Paulo afirmou, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador, só há um Senhor. Uma vez um irmão na igreja falou, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, sabe em que lugar ele está? Em lugar nenhum, porque o segundo ele não aceita. Se Deus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, ele não está em lugar nenhum, porque ele não aceita estar em nenhum outro lugar. Ele tem que estar no centro do nosso coração. O pastor Paulo falou isso de manhã, onde o povo tinha que abandonar os seus deuses. O povo de Israel tinha que abandonar os seus ídolos, os seus deuses, e a partir disso, eles oraram e o Senhor os ouviu. Hoje, o coração humano tenta dividir a devoção entre Deus e os ídolos modernos, o dinheiro, a carreira, os prazeres, relacionamentos, mas a confissão de fé verdadeira não admite rivais. Cristo deve ser o Senhor absoluto. Cristo exige exclusividade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Ruth não podia servir a dois deuses, nós não podemos confessar a fé verdadeira e ainda viver como se outros senhores tivessem autoridade sobre nossas vidas. Vou repetir. Assim como Ruth não podia servir a dois senhores, nós não podemos confessar a fé verdadeira e ainda viver como se outros senhores tivessem autoridade sobre nós. Além de gerar esses efeitos de fé verdadeira, de exclusividade, de uma nova identidade e também de uma rendição total, irmãos, a confissão de fé verdadeira, ela vai ser uma confissão
que persevera até o fim. Uma confissão que persevera até o fim, que nós conhecemos como a perseverança dos santos, o santo que não se desvia, mas que abraça a fé do Senhor e vai até o fim para receber a coroa inacessível da glória. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth expressa uma fé que não se abala diante de incertezas, adversidades ou riscos, mas que confia plenamente na soberania de Deus. Essa perseverança é marcada pelo compromisso com Deus, com o povo e com a missão que Ele nos confiou. Primeiro, ela persevera mesmo diante da incerteza. Ruth enfrenta uma situação totalmente desconhecida. Ela deixa a sua terra, seu povo, como já mencionei agora há pouco. Ela deixa de tudo isso para seguir a Noemi. Ela não sabe o que de fato vai encontrar em Israel. Na fé reformada, o pastor Cândido sempre gosta de fazer essa observação, a perseverança na incerteza é a confiança firme na providência de Deus, mesmo sem ter clareza sobre o futuro. É saber que Deus ele está agindo, mesmo sem que nós tenhamos clareza do que vai acontecer. Muitos cristãos hoje enfrentam incertezas, sejam elas financeiras, profissionais ou familiares. Preservar na fé significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando nós não vemos o caminho. A perseverança na incerteza nos ensina a depender de Deus em decisões difíceis, como uma mudança de emprego, uma transição de emprego, uma mudança de cidade, de relacionamentos, confiando que Ele guia a cada passo. Isso aqui são exemplos pequenos, mas podem ter exemplos mais difíceis que nós podemos enfrentar e que nós dependemos totalmente de Deus, diante de um cenário de incerteza, para que Ele nos guie, nos oriente e nos mostre qual é o melhor caminho que nós devemos tomar. Além de ser uma perseverante diante das incertezas, Ruth demonstrou uma fé, uma confissão que demonstrava uma perseverança na adversidade. Ruth enfrentava dificuldades concretas, a fome, o deslocamento, ela enfrentou já a morte de seu marido, viu a morte também do seu sogro, e ainda assim ela se manteve fiel. A fé que persevera não é uma fé que fica parada, estagnada, diante do sofrimento. Ela se fortalece na adversidade, confiando que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como foi citado agora há pouco, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enfrentar doenças, crises financeiras ou problemas familiares exige uma fé resiliente, uma fé que suporta, uma fé robusta. Perseverar é não abandonar a esperança nem o compromisso com Deus, mesmo quando tudo parece difícil ou perdido. A adversidade também testa a nossa fidelidade na nossa comunidade cristã. Assim como Ruth se manteve próxima a Noemi, devemos perseverar, servindo e apoiando os irmãos em meio às dificuldades. A perseverança na adversidade gera testemunho poderoso àqueles que permanecem firmes e refletem a fidelidade de Deus ao mundo. Nós, como cristãos, devemos apoiar uns aos outros diante das dificuldades. O apóstolo Paulo faz elogios a um homem que ia na cadeia, se não me engano é Onésimo ou Onesíforo, não me recordo exatamente dele, mas que ele ia visitar Paulo enquanto Paulo estava na prisão. E ele abençoa esse homem por conta desse comportamento, dessa atitude, desse zelo, desse amor com Paulo, mesmo quando Paulo está preso. Em outros momentos, Paulo diz, olha, todos me abandonaram. É diante da dificuldade que nós temos que demonstrar essa fé perseverante diante das dificuldades, fazendo com que nós, ou melhor, aqueles que permanecem firmes também possam refletir a fidelidade de Deus ao mundo. Foi justamente por conta desse período de dificuldade, de prisão, que a palavra de Deus começou a ser pregada de forma mais ousada. O apóstolo Paulo relata isso em Filipenses. Em vez de gerar medo, receio ou renúncia, não, os irmãos ficaram mais empolgados, encorajados a pregar o evangelho. Cristo preservou, irmãos, ou melhor, perseverou na cruz diante do sofrimento extremo. Nossa perseverança imita a fidelidade de Cristo e encontra força nele, sabendo que nossas tribulações produzem um fruto eterno. Paulo diz que nossa tribulação
não se compara com a glória que há a ser revelada, e que as nossas dificuldades produzem em nós um peso de glória acima de qualquer coisa que possa ser revelada. Irmãos, além de uma perseverança em meio à dificuldade, a perseverança também ela vai gerar em nós uma convicção diante de Deus. Ruth vai dizer o seguinte, no versículo 17: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela diz isso, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela entrega tudo nas mãos de Deus, mostrando uma confiança absoluta e uma convicção no caráter de Deus. Na perspectiva da nossa teologia, a fé verdadeira, ela se submete de modo total à vontade de Deus, reconhecendo que é Ele que é soberano, bom e fiel. Perseverar com convicção significa orar e tomar as decisões confiando na vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o plano de Deus completo. Significa não comprometer princípios cristãos em troca de segurança ou conforto. Ruth nos ensina a manter integridade e fé, independentemente do custo. Também envolve compromisso com a missão de Deus, envolve compromisso com o evangelismo, com amor ao próximo, viver segundo os mandamentos, mesmo quando o mundo oferece caminho muito mais fácil. Cristo, irmãos, é o nosso exemplo supremo de perseverança com convicção diante do Pai. Ele entregou-se à vontade do Pai na cruz, obedecendo plenamente com o objetivo da nossa redenção, a redenção das nossas almas. Nossa fé perseverante é sustentada pelo Espírito Santo, que nos capacita a confiar e obedecer com coragem, assim como Ruth foi capacitada para seguir Noemi e servir ao povo de Deus. Partindo já para a conclusão, irmãos, diante desse exposto que nós fizemos sobre uma fé irrevogável, uma fé que vai gerar resultados, benefícios, uma fé que vai demonstrar uma renúncia e uma confiança total em Deus, eu quero fazer a seguinte afirmação. Ruth nos ensina que a verdadeira confissão de fé, ela está baseada na decisão, na confissão e na perseverança. Ela decide renunciando ao passado, confortos e à própria vontade. Ela confessa se rendendo totalmente a Deus e unindo-se ao povo de Deus. Ela persevera firme na incerteza, na dificuldade, até mesmo diante da morte. Mas acima de tudo, acima de Ruth está Cristo, o verdadeiro Redentor. Ele renunciou ao céu por cada um de nós. Ele confessou em total obediência ao Pai. Ele perseverou até a cruz para nos dar a vida eterna. Decidindo, então, irmãos, seguir a Cristo, devemos então seguir a Cristo sem reservas, confessando diante dos homens e vivendo em comunhão com a igreja, perseverando até o fim, certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o ponto, irmãos, de uma fé irrevogável. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós.